Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael. Estamos juntos para mais uma aula de Direito Constitucional, parte 1. Vocês que já estão se aproximando do final de Constituição, de Teoria Geral da Constituição, caminhando, em direção à Constitucional 2, que da organização do Estado e dos poderes, Então vocês estão avançando legal, que bom. Estamos fazendo o melhor possível, Vocês estão sendo heróis mesmo. Eu sei que não está sendo fácil. Pra gente, pra mim também não está sendo fácil. Então, mas eu acho que vocês estão indo muito bem. E continuem assim, espero que vocês continuem assim. Gente, depois da paulada que foram as últimas aulas, depois daquela surra, daquela coça que foram as últimas aulas de controle de constitucionalidade, um tema bem chato, um tema muito complexo, com muitos detalhes, nós vamos para uma matéria mais tranquila. Nós vamos para uma matéria mais tranquila. Eu até diria a vocês que o pior já passou, O pior realmente era o controle de constitucionalidade. E nós vamos para uma aula que eu quero fazer de forma muito calma, de forma muito tranquila, para compensar vocês pelo sufoco das últimas semanas com aquela teoria de constitucionalidade, aquela coisa maluca. Gente, então vamos para o nosso próximo tema. Vamos para o nosso próximo tema, que é a intervenção, são as intervenções, tá? Então, só para a gente entender, vamos falar tanto da intervenção federal quanto das intervenções estaduais, Da intervenção federal e das intervenções estaduais, tudo bem? Então, esse nosso estudo se concentra ali do artigo 34 em diante, 34, 35, lá da Constituição, tá? Bom, pessoal, então vou fazer uma aula bem tranquila, tá bom? Vou estar online depois para quem quiser tirar dúvida. E a minha ideia daqui para frente é a gente focar, então, fazendo uma resolução de exercícios, a gente conseguir consolidar esse conhecimento que a gente trabalhou ao longo do semestre, tá? Eu estou muito preocupado com isso, em me certificar de que vocês, além de terem assistido a aula, além de estarem aqui ouvindo o que o professor Rafael está falando, além de assistir o slide, eu quero ter certeza de que vocês entenderam, de que não existe deficiência no aprendizado de vocês, tá? Então a minha ideia agora, depois dessa aula, até porque a gente não teve prova, nós não tivemos uma prova propriamente falando, vai ser focar no aprendizado mesmo de vocês, tá? Focar se a gente conseguiu. É claro que nós temos aí mais um conteúdo para frente, mas eu diria para vocês que, como o pior realmente já passou, então a gente pode consolidar, o que nós construímos aqui até o momento, tá? Gente, então vamos lá. Vamos entrar, vamos mergulhar nas intervenções. Um tema, eu diria que muito mais simples, muito mais fácil do que controle de constitucionalidade. Acho que nada nesse semestre vai ser igual ao controle de constitucionalidade, tá? Mas também é um tema importante, tá? É um tema importante. Se vocês pegarem, livros para estudar, vai ser algo bacana, Porque dependendo da época, Se o livro for de 2017, 2016 em diante, para trás, 2017, 2016 para trás, ele vai te dizer o quê? Que nunca houve, nunca na história deste país, houve intervenção federal, ou até mesmo intervenção estadual. Nunca houve intervenção federal, se você pegar nos livros antigos, de 2017 para trás. Tá? Contudo, todavia, entretanto, tudo que os livros vão falar é que existiram pedidos. Existiram vários pedidos, sim, de intervenção federal ao longo da década do início, dos anos 2000. Pedido de intervenção na Bahia, pedido de intervenção em vários estados da federação, mas em nenhum deles havia sido deferido, nenhum havia sido autorizado. Tá? Até que, tendo como presidente o então Michel Temer,
mais conhecido como Nosferatemer ou Voldemort Temer, nós tivemos, enfim, a primeira intervenção federal da história da nossa Constituição de 88, que foi a intervenção federal no setor de segurança pública do Rio de Janeiro. Né? Então, a intervenção realmente não era um instituto muito cobrado em concursos, porque era algo muito distante da nossa realidade, porque nunca tinha acontecido, né? Mas a partir de 2018, com a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, ou melhor, na área, né, da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, o tema ganhou um novo destaque, ganhou um novo fôlego. Passando a sofrer uma atualização da doutrina, um estudo mais aprofundado da doutrina, e ganhando destaque também nos concursos, né? Concurso, provas da OAB, etc. Eu não me lembro, eu confesso para vocês que eu não me lembro de ter feito uma prova da OAB, já faz um bom tempo, né? Não me lembro de ter feito uma prova da OAB em que caiu essa matéria de intervenções, tá? Eu confesso que não me recordo. Eu digo para você, já disse e reafirmo, né, que constitucional é uma das matérias mais difíceis da prova da OAB. Diria para vocês, sem sombra de dúvida, que constitucional é uma das matérias mais pesadas, onde eles querem te pegar no detalhe. Né? Eu fiz 4 provas da OAB até passar, né? Passei na 4ª. Ao longo do 5º ano, passei na última. E eu não me lembro de nenhuma das 4 provas que eu tenha feito que tenha caído, né, essa matéria de intervenção federal. Tá? Então, até porque, né, estamos falando de 2010, 2011, 2012, então 2012, né, quando eu fiz as provas, então realmente não era uma matéria em voga. Né? Agora as coisas mudaram, né, com a intervenção no Rio de Janeiro, então nós estamos dando também um enfoque para esse assunto. Gente, vamos lá. Vamos lembrar de um negócio que nós estudamos lá no início do semestre. Lá no iniciozinho do semestre, primeira, segunda aula. Estava lá, não tinha nem chegado o feriado, não tinha coronavírus, né? Mas lá no iniciozinho, quando nós falamos, né, quando nós começamos a falar da Constituição de 1988, nós falamos, né, logo lá no artigo 1º, o artigo 1º que estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Né? Então você tem aí o estabelecimento de um negócio chamado Pacto Federativo. Vocês lembram disso? Tem que lembrar, hein? Tem que lembrar. Como já diz o professor Rafael, lição dada, lição estudada. Lição dada, lição estudada. Vocês têm que lembrar disso aí. Isso aí é lá de fevereiro, né? Nosso iniciozinho do semestre. Quando nós falamos do Pacto Federativo. Nós vimos, né, que o nosso Estado, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, ela tem o seu poder estatal, ela tem poder como uma nação, como um Estado, e ela divide esse poder entre 4 pessoas políticas. Né? Então o Estado brasileiro entrega parte da sua competência, do seu. Na verdade, eu não posso dizer que divide o poder. Né? O poder do Estado brasileiro é um poder uno e é um poder indivisível. Né? Vocês estudaram isso com a professora Patrícia, eu acho, né? lá em Teoria Geral do Estado. Né? Então vocês viram que o poder do Estado é uno e indivisível, mas as competências decorrentes do poder estatal, o Estado brasileiro delega, né? O Estado brasileiro confere a cada uma das pessoas políticas. Então a Constituição pega uma série de competências e entrega para quem? Para a União. Pega algumas competências do Estado brasileiro, dá para quem? Para os estados. Pega algumas competências do Estado brasileiro e dá para os municípios. E o Distrito Federal? O Distrito Federal, basicamente, é um grande amálgama, né? uma mistura, né, dos poderes dos estados e dos municípios. Né?
Então você pega as competências estaduais e as competências municipais, você junta as duas, praticamente, né, vou falar mais sobre isso semestre que vem, mas praticamente você tem aí as competências do Distrito Federal. Tá? Então, basicamente é isso. Né? O Estado brasileiro divide competências, né, decorrentes do seu poder estatal, divide entre as pessoas políticas, as 4 pessoas políticas que compõem a Federação Brasileira. Né? Isso é federação. Né? Então, a União, os estados, Distrito Federal, municípios. Show de bola. Bacana. Né? Então, você tem as 4 pessoas políticas que, gente, a federação, o artigo 18 lá da Constituição estabelece que esses entes são autônomos. Autônomos. O que significa isso? Significa que cada um deles tem a sua própria esfera de atuação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um deles tem a sua própria esfera de atuação e é livre, né? Não sofre ingerência dos demais. Vejam, essa situação do coronavírus, ela serviu para mostrar para a gente como é que funciona o pacto federativo. Né? Vocês viram que a União tentou fazer o quê? A União tentou barrar os estados, de estabelecerem regras de isolamento. Né? A União chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para proibir, né, proibir os estados de estabelecerem medidas de isolamento. Não estou dizendo se isso é certo ou se é errado, não estou aqui para debater isso nesse momento, apesar de achar que foi o mais correto, né, mas não estou aqui para falar sobre isso. Tá? A União fez o quê? Não, a União quis tentar, né, quis que o judiciário impedisse os governadores de adotarem medidas de isolamento, dizendo que isso somente a União poderia fazer. O Supremo Tribunal Federal não decidiu ainda a matéria, mas deu uma liminar, né? No sentido de que não, no sentido de que a competência para falar sobre segurança, né, e saúde pública dentro do Estado é uma competência estadual. É uma competência estadual, é um poder que o Estado brasileiro, que a Constituição brasileira deu ao Estado. Né? Deu ao Estado membro, ao Estado de São Paulo, ao Estado de Minas Gerais, ao Estado da Bahia, do Rio Grande do Sul e etc. Né? E que a União, então, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Outro exemplo, quer ver? Outro exemplo. Questão de fila nos bancos, por exemplo. Quem que regula isso? O município. O município. O município regula, por exemplo, como é que funciona a questão de fila, que você não pode, por exemplo, usar celular dentro da agência bancária. Tudo isso é questão municipal, né? São poderes que a Constituição, que o Estado brasileiro deu para quem? Para o município. E o Estado de São Paulo, tem alguma coisa a ver? Não. A União tem alguma coisa a ver? Não. Estão entendendo mais ou menos como funciona? É claro que isso é uma ideia muito superficial, né? A realidade é muito mais complexa do que isso. Esse estudo mais aprofundado é um estudo que a gente faz no próximo semestre, Constitucional 2. Mas eu preciso que você tenha uma noção sobre isso. Na verdade, nós já falamos sobre isso lá no iniciozinho do curso, eu só estou relembrando, né? Aliás, é de bom tom que a gente, já que eu mencionei, né, que a gente dê uma olhadinha na Constituição, lá no artigo 18 caput. Vamos para lá? Vamos, eu estou dizendo que vamos. Então, vamos embora. Vamos para a CF, nossa amiga CF, Constituição Federal. Vamos ao artigo 18. O artigo 18 é um artigo muito importante que nós começamos a estudar semestre que vem, tá? Vocês lembram que a gente veio, né, praticamente até o 17 esse ano, né? Então, né, a gente começa semestre que vem falando da organização do Estado, né? Então, olha só. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição.
nos termos desta Constituição. Então, a Constituição Federal estabelece as pessoas políticas, até mesmo os municípios, como autônomos, uns em relação aos outros. Tá? Depois no semestre que vem, a gente começa a estudar, né, da União, etc. Tá? Por quê, gente? Só para a gente entender. Olha aqui. É aqui mesmo. A Constituição, depois, ela distribui os poderes e as competências do Estado brasileiro entre União, então são bens da União, compete à União. Isso aqui, gente, é a Constituição Federal dizendo, União, aqui é o seu quadrado, o seu quadrado é esse aqui. Ó. O que compete a você, União? Isso. Nós vamos estudar isso aqui exaustivamente semestre que vem. Tá? Eu não preciso que você saiba disso agora. Eu só estou mostrando por quê. Só estou mostrando por que as pessoas políticas são autônomas. Porque cada uma delas, né, a Constituição fixou um quadrado para cada uma. Né, botou cada uma no seu quadrado. União, você faz isso. Estados. Vocês fazem isso. Municípios. Vocês são assim, assado e fazem isso. Distrito Federal, sua vez, você é assim, assado. E aí logo depois começa a intervenção. Estão entendendo mais ou menos por que as pessoas políticas são autônomas? Porque a Constituição estabeleceu os limites de competência de cada um dos entes federados. Por isso eles são autônomos. Eles não dependem uns dos outros. Tá? Mas nós falamos que nós falamos no início do semestre, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, licença. Nós falamos no início do semestre que a nossa federação é uma federação participativa, né? Uma federação de coalizão, tá? É uma federação participativa. Significa que não será sempre uma federação pura. Não será sempre uma federação pura. Por quê? Porque a Constituição reconhece situações excepcionais em que uma pessoa política interverá em outra ou em outras. Tá? Então, essa é a situação da intervenção. Uma pessoa política vai atuar em outra que está vivendo um momento de crise, por algum motivo, ou está incompatível com a Constituição. Gente, lembrar que a intervenção sempre será uma situação excepcional, sempre. A União não interfere nos estados porque ela quer. Ela interfere nos estados porque uma situação anormal, uma situação excepcional, assim exige. E sempre será temporária. Ela nunca poderá ser indefinida no tempo. O decreto que estabelece a intervenção, eu vou falar sobre isso depois, ele sempre vai estabelecer o período da intervenção. Quando ela começa e até onde ela vai. Né? Por quanto tempo ela vai. Tá? Então sempre será também temporária. Você nunca poderá ter uma intervenção indefinida no tempo. Não. Você tem que saber quando que ela acaba. Tá? Precisa saber quando que ela acaba. Gente, como é que funciona a intervenção? A intervenção, basicamente, estabelece, né? Por que não é só a intervenção federal? Nós não vamos falar só da intervenção federal. Tá? Existe a intervenção federal, sim, existe a intervenção federal. Qual é a hipótese de intervenção federal? Quais são, melhor dizendo? Né? A União tem poderes para, né, desde que estabelecida aquele requisito, né, aquela exigência constitucional para tanto, né, aconteça aquilo que a Constituição tipifica, lá no artigo 34, 35, desculpa, a Constituição a União poderá intervir ou nos estados, a União pode intervir nos estados, é o mais comum, né? Aconteceu a intervenção federal no setor de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, né? A União poderá intervir no Distrito Federal ou a União poderá intervir em territórios federais. Atualmente não existem territórios,
né? Atualmente não existem territórios. E, por último, a União também poderá intervir diretamente em municípios. Nossa, professor, quer dizer que a União pode intervir diretamente no município de Caçapava, sem passar pelo Estado de São Paulo? Pode. Desde que nas situações tipificadas na Constituição. Tá? Desde que nas situações tipificadas na Constituição. Sim, é possível. Tá? Bom, então, e os estados? Os estados têm competência para intervirem nos seus municípios. Tá? Seria a intervenção estadual. A intervenção estadual. Tá? Então, a União pode intervir nos estados, no Distrito Federal, nos territórios, se existirem, né? No caso não existem, e nos municípios, e os estados podem intervir nos seus respectivos municípios. Então, não é só intervenção federal. Né? Tudo bem? Tá? Então, na hipótese de intervenção, né, enquanto dura a intervenção, é claro que aquela pessoa política que sofre a intervenção, ela perde a sua autonomia. É claro. Por quê? No caso do Rio de Janeiro, né, não era o Estado do Rio de Janeiro quem estava pautando a sua situação de segurança pública. Não era. Era a União. Então, você tem aí uma hipótese de supressão da autonomia que as pessoas políticas guardam entre si. Tá? É a intervenção. Professor, um Estado pode intervir no outro? Jamais. Um município pode intervir no outro? Idem, com fritas. Tá? Professor, e o Distrito Federal pode intervir nos seus municípios? O professor vai jogar o aluno pela janela. O Distrito Federal não possui municípios. Lembra disso? O Distrito Federal não é dividido em municípios. O Distrito Federal tem cidades? Sim, mas essas cidades não possuem, não são pessoas políticas, não são municípios. Tá? Não são municípios. São apenas cidades. Não existe um corpo político ali. Né? Tudo bem? Tá? Isso é importante. O Distrito Federal não possui municípios. Vou botar uma perguntinha dessa no teste de hoje, só para pegar o aluno que está desatento. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos passar para frente. Hoje a aula, eu quero que a aula seja bem light, bem relax. Gente, então, como eu tinha dito, né? Vocês sabem que o professor se empolga e acaba falando antes de passar o slide, né? Temos então a hipótese da intervenção federal. A intervenção federal frente aos estados, Distrito Federal, municípios e territórios federais, tá? Não é municípios em territórios, desculpa, tá? Municípios e territórios federais, desculpa, tá? E ainda a intervenção estadual, que é os estados que podem intervir nos seus respectivos municípios. Tudo bem? Tudo lá nos artigos 34 e 35. Tá? Então está tudo bem concentrado, né? Tá tudo bem concentrado na Constituição. Eu acredito que isso facilita o estudo de vocês, ok? Gente, então vamos lá. Hipóteses de intervenção federal nos estados e Distrito Federal. Está lá no artigo 34, tá? Então eu vou passar aqui, depois a gente vai lá para ver, tá? Então, primeiro, manutenção da integridade nacional, evitar, por exemplo, né, a secessão. Vocês sabem que numa federação os Estados-membros, né, não têm direito de secessão. Então vamos supor que o Rio Grande do Sul começa lá um movimento separatista, de novo. Né? Começa lá uma farroupilha 2.0. Né? É possível? Não, a Constituição não permite. Né? A Constituição brasileira não permite a secessão, a separação de nenhum dos entes federativos. Então, é autorizada nessa hipótese a intervenção federal. Então, a União vai até lá, a União assume o controle daquela unidade da federação, restaura o equilíbrio ali dentro do Estado, né? E finda a intervenção. Né? Finda a intervenção.
Outra hipótese, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Então, a União pode também intervir nos estados ou Distrito Federal para administrar aquele estado, né, na hipótese de repelir invasão estrangeira ou ainda numa hipótese de guerra civil, né, em que um estado invade o outro, né, as forças de um estado invadem outro. Também é possível a União entrar, estabelecer, botar ordem na casa. Tá? Então vamos imaginar aqui um exemplo do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que faz fronteira, se não me engano, com Paraguai. Isso, acho que é isso. Acho que é isso. É o Mato Grosso, Amazonas, que fazem fronteira com a Bolívia, né? Bom, enfim, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai. Vamos imaginar que Paraguai chega lá um presidente, o Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro chega lá no Paraguai, né? E fala que agora vai dar o troco pela Guerra do Paraguai no século XIX, invade o Brasil, né? Invade o Brasil. Agora la garantia sou eu, fala ele aqui cruzando, né? Cruzando a fronteira. É possível nessa situação que a União estabeleça então intervenção no estado do Mato Grosso do Sul para repelir, né, a invasão do governo do exército, né, das Forças Armadas paraguaias. Tá? É possível. É obrigatório? Não, não é obrigatório. É uma possibilidade. Ou ainda na hipótese de um estado invadir o outro, né? Uma situação de guerra civil, né? De guerra civil, por exemplo, a situação, né, da Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Forças de Minas Gerais invadem o Rio de Janeiro. Não, a União entra então, né, faz a intervenção federal, inclusive pode ser tanto em Minas como no Rio, né, nas duas situações, nos dois entes federativos, e estabelece, ou melhor, reestabelece a ordem constitucional. Né? Então, nas duas situações, é possível intervenção federal, seja nos estados, seja no Distrito Federal. Tá? Outra questão, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Né? Então, esse inciso ele permite uma interpretação bastante dilatada, né? Porque o que é grave comprometimento da ordem pública, né? Onde começa um pequeno comprometimento da ordem pública, onde termina um grande comprometimento, ou melhor, ao contrário, né? Onde termina um pequeno comprometimento da ordem pública e começa um grande comprometimento da ordem pública. Particularmente, eu acho que é uma situação, é uma disposição, é um dispositivo constitucional que permite uma discricionariedade muito grande. Né? Discricionariedade muito grande. Foi esse o inciso utilizado pelo Michel Temer, né, na intervenção do Rio de Janeiro em 2018. Né? Grave comprometimento da ordem pública no que dizia respeito à segurança pública. Né? Então, foi esse, por exemplo, né, foi esse o inciso invocado pelo Michel Temer na intervenção no estado do Rio de Janeiro. Né? Outra possibilidade, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Vocês sabem que o poder do Estado brasileiro ele é dividido em funções. Né? O poder não é dividido, porque o poder é uno. Né? Mas as competências também são divididas em 3 funções, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? E a União possui os seus poderes, a União possui o executivo federal, o legislativo federal e o judiciário federal. Os estados também possuem os seus. Né? O executivo estadual, o legislativo estadual e o judiciário estadual. Se, dentro de uma unidade da federação, qualquer um desses poderes não estiver conseguindo, né, estiver sendo vedado a ele o exercício das suas competências na forma da Constituição, exemplo, o executivo do Estado de São Paulo
não permite o funcionamento, né, dissolve a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? O Executivo do Estado de São Paulo não permite que o Legislativo paulista trabalhe com a regularidade, né, nos termos da Constituição Estadual e da Constituição Federal. É uma hipótese, está aí uma hipótese de permissivo, né, para que a União assuma a intervenção, né, intervenha no Estado de São Paulo para garantir o funcionamento do Legislativo Estadual nos termos da Constituição, né, da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Tudo bem? Estão entendendo? Mesma coisa acontece se, por exemplo, o Judiciário não permitiu o Executivo funcionar, ou, enfim, qualquer um dos poderes, né, que não estiver funcionando, dentro daquilo que estabelece a Constituição, por pressão, né, de quem quer que seja, fica garantido aí, né, uma hipótese constitucional para que a União intervenha para garantir o exercício, o livre exercício, né, melhor dizendo, dos poderes que estão sendo constrangidos naquela unidade da federação. Ainda, questão de finanças, né, o Estado que não tem condições de sustentar os seus encargos, né, encargos de funcionário, encargos das mais variadas formas, né, ou que não cumpre o orçamento, né, não cumpre a lei orçamentária, enfim, né, o Estado que quebra. Vários estados já estão em situação financeira muito complicada, né, o caso do Rio de Janeiro, é o caso do Minas Gerais, é o caso do Rio Grande do Sul, né, tem vários estados brasileiros em situação bastante complicada financeiramente, né, mas não tivemos ainda uma intervenção por causa disso. Né? Depois nós vamos lá na Constituição para ver isso de forma mais profunda. Tá? Ainda, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então, se o Estado se recusa a cumprir, né, lei federal ou ordem ou decisão judicial, também é permitido, então, que a União faça, né, promova a intervenção federal naquele ente da federação, pode ser o Estado, pode ser o Distrito Federal, né, a fim de que o Estado cumpra, seja a lei federal, seja decisão judicial, né, decisão judicial. Ainda, assegurar a observância dos princípios constitucionais. Como vocês sabem, Constituição Federal de 1988, como boa Constituição dirigente que possui em seu bojo, né, tanto de forma explícita quanto de forma implícita, inúmeros princípios de direito. Né, possui uma carga axiológica, uma carga valorativa muito grande. Né? Esses princípios, assim como demais normas constitucionais, também precisam ser cumpridos. Né? É o caso do artigo 37. O artigo 37 da Constituição, por exemplo, estabelece os principais princípios, não ficou bom, né? Os princípios mais importantes da administração pública, né? Legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Então você tem, por exemplo, no artigo 37, caput, né? os princípios constitucionais mais importantes para a administração pública, claro, federal, estadual, municipal, não interessa. Né? É claro que não é apenas o artigo 37, a Constituição inteira é recheada de princípios, de valores constitucionais, e esses valores constitucionais também precisam ser assegurados não só pela União, como pelos demais entes federativos, daí porque negar vigência, né, negar observância dos princípios constitucionais significa também descumprimento da Constituição, a ensejar a intervenção federal nos estados ou no Distrito Federal. Tá? Então, vamos lá na Constituição, a gente vai dar uma olhada nisso aí. Então, olha lá. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para
Então, exceto para. Então, é aquilo que eu coloquei, né? Integridade nacional, repulsão de invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Aqui, aquele inciso bem vago, né? Por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes daquela unidade da federação, reorganizar as finanças, olha só, isso aqui é importante, ó. Reorganizar as finanças da unidade da federação olha lá, então não é simplesmente por estar em difícil situação financeira que a União pode decretar, né, a intervenção federal. Então, em que situações financeiras? A unidade da federação ou Distrito Federal, a unidade da federação, que deixar de entregar aos municípios, suspender o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Então, você tem uma dívida que já tem mais de 2 anos, e você não pode, então, suspender o pagamento, salvo por motivo de força maior. Suspender o pagamento de uma dívida de mais de 2 anos, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, ou deixar de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Gente, é o seguinte, nós vamos falar disso um pouco só, né, no semestre que vem, tá? Nós vamos falar do sistema tributário, né, do sistema constitucional tributário. Para mim, uma das melhores matérias do próximo semestre de vocês. Adoro. Pena que vai ser uma aula só. Só depois, bem lá para frente, que vocês vão ver direito tributário, que eu costumo dizer que é a disciplina que separa os meninos dos homens, né? A Constituição Federal pressupõe, quando ela monta, né, quando ela monta o sistema tributário nacional, o sistema constitucional tributário, quando ela estabelece o sistema constitucional tributário, em que divide as competências tributárias entre os entes da federação, né? A União fica com algumas competências tributárias, os estados ficam com algumas competências, os municípios ficam com outras, etc. A Constituição estabelece também a repartição de receitas tributárias. Tá? Então ela diz assim, por exemplo, o Estado de São Paulo, você, né, ou melhor, os Estados Federados, né, os Estados-membros, vocês têm poder para cobrar um tributo que é o ICMS. Então a Constituição Federal virou para os estados e falou assim, ó, vocês têm poder de cobrar o ICMS. Tá? Então, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, enfim, Estados Federados e Distrito Federal têm competências para cobrar o ICMS. Show de bola. É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Não vou falar mais sobre isso, não vou dar spoiler, Só que a Constituição estabelece o seguinte, tá? A Constituição estabelece o seguinte, vocês, estados, de tudo que vocês arrecadarem do ICMS, vocês ficam com uma parte, um percentual é de vocês, mas existe um percentual que vocês vão ratear entre os municípios. Estão entendendo? Isso é a repartição das receitas tributárias. Então o Estado de São Paulo arrecada milhões e milhões de ICMS. Né, de ICMS. O que ele faz? O Estado de São Paulo fica com uma parte e a outra parte ele faz o quê? Ele divide entre os municípios. Isso é repartição das receitas. Tá? Então, outro problema, né, outra situação que autoriza a intervenção federal é o Estado, ou no Distrito Federal não, porque o Distrito Federal não tem municípios, né? Mas é o Estado deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição. Então, a Constituição manda, Estado de São Paulo, sei lá, 30% do que você arrecadar de ICMS, você vai distribuir entre os estados. Né? É um número, agora eu não tenho de cabeça, mas é só para vocês entenderem. Se o Estado de São Paulo não ratear 30% de tudo que ele recolher a título de ICMS entre os municípios,
ele estará descumprindo a Constituição e estará isso suscetível, né, estará, portanto, suscetível de sofrer uma intervenção federal nos termos do artigo 34, inciso 5, a linha B. Entenderam? Entenderam isso aqui? Tá? Eu acho que não é difícil. Tá? 6. Eu já tinha dito, né, promover a execução de lei federal, ordem ou discussão judicial, ou decisão judicial, decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Que princípios constitucionais? Gente, que princípios constitucionais? Forma republicana, ou seja, separação dos poderes, presidencialismo, etc. Sistema representativo, né? Sistema representativo, eleição, né, do pessoal da Assembleia Legislativa, etc. Né? E regime democrático. Segundo, direitos da pessoa humana, os direitos humanos, né? Direitos da pessoa humana, estão lá no artigo 5º, espalhados ao longo de todo o ordenamento jurídico. A autonomia municipal, porque o município também é autônomo em relação ao Estado, tá? De modo que o Estado não pode, sem justificativa, lá do artigo 35, não pode invadir as competências estaduais, Se o Estado fizer isso, é uma inconstitucionalidade, fica sujeito, portanto, à intervenção federal, nos termos do artigo 34, inciso 7, a linha C, né? Aqueles que não prestarem contas, né, da administração pública direta e indireta, né? Então, a administração pública, as contas, os gastos da administração pública são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, né, pelos tribunais de contas, melhor dizendo. Né? Os tribunais de contas são órgãos do Poder Legislativo, têm a função de aferir a regularidade, a legalidade das contas, né, dos gastos da administração pública, tanto direta quanto indireta. E ainda, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. A Constituição, por meio da emenda constitucional número 29 do ano 2000, né, a Constituição estabelece que os estados devem colocar, né, um mínimo de gastos, na educação e saúde, tá? Um mínimo de gastos. Então, de todo o orçamento do Estado, ele é obrigado a destinar alguns percentuais. Nós vamos falar mais sobre isso semestre que vem, tá? Direito financeiro, né? Vamos falar mais sobre isso semestre que vem. É obrigado a investir, né? O governador provavelmente diria que é gastar, mas não é gastar, é investir em saúde e educação. Tantos por cento do seu orçamento. Se ele não fizer isso, estará sujeito à intervenção. Então, os princípios constitucionais são esses que estão aí nas alíneas, né, de A a E, né, de A de abutre até E de escolinha do professor Raimundo. Tudo bem? Então, as hipóteses de união, as hipóteses de intervenção da União, né, nos estados e no Distrito Federal são aquelas que estão no artigo 34, né, nos incisos do artigo 34. Show de bola? Fácil? Comparado com o controle de constitucionalidade, isso aqui é sopa no mel. Eu acho, pelo menos. Vamos para frente? Sim! Legal. Então, vamos para frente. Já passamos por aqui, isso que não interessa mais. Gente, como é que é a intervenção? Como é que é a intervenção? A intervenção pode ser espontânea, ou seja, o presidente age de ofício, tá? O presidente age de ofício. O que é agir de ofício? Sem provocação de ninguém. O presidente, por ele mesmo, poderá decretar a intervenção. Tá? O presidente, por ele mesmo, poderá, sem provocação de ninguém,
decretar a intervenção. Quais hipóteses? Hipóteses do artigo 34, incisos 1, 2, 3 e 5 da Constituição Federal. Tá? Então, nessas hipóteses, 1, 2, 3 e 5 são, só para você saber, manutenção da integridade nacional, repulsão de invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública ou reorganizar as finanças da unidade da federação. Então, nessas 4 situações, 1, 2, 3 e 5, né, incisos 1, 2, 3 e 5, o Executivo Federal não precisa de provocação, ele pode por ele mesmo estabelecer a intervenção. Ainda pode ser solicitado a fazê-lo. O que significa? Nos termos do artigo, para o artigo 34, inciso 4, é necessária solicitação, ou seja, o poder legislativo ou o poder executivo daquela unidade da federação, seja um Estado membro, seja o Distrito Federal, vai solicitar ao presidente da República a intervenção. Então, a Assembleia Legislativa dos Estados ou a Câmara Municipal, a Câmara do Distrito Federal, né, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou ainda governadores dos estados ou do Distrito Federal vão solicitar ao presidente da República que realize, né, a intervenção federal. Aqui o presidente da República não é obrigado a aceitar, tá? O presidente da República não é obrigado a aceitar. Ele tem poder de discricionariedade, ou seja, ele tem um poder de oportunidade para realizar um juízo de oportunidade e conveniência para decidir se a intervenção solicitada por aquele ente federativo é oportuna para o momento. Então, o Estado federativo, né, a unidade da federação, pode até solicitar, mas o presidente da República não é obrigado a aceitar. Tudo bem? Qual é a hipótese do inciso 4? Só para você lembrar. Garantia do livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Tá? Então, o Legislativo ou o Executivo podem solicitar intervenção federal ao presidente da República, mas o presidente da República não está obrigado a aceitar. Tá? Ou ainda, podemos ter ainda requisição, tá? No caso do inciso 34, do artigo 34, inciso 4, do STF, aí o Supremo Tribunal Federal manda o presidente da República fazer a intervenção, né? Manda o presidente da República fazer. Aqui não tem discricionariedade. Se o STF mandar o presidente realizar a intervenção, o presidente da República não terá escolha, ele será forçado a realizar a intervenção federal. Tá? Ou ainda, no caso de desobediência de ordem judicial, falando especificamente da situação, da hipótese de desobediência à ordem judicial, tá? O STF, o STJ ou o TSE, dependendo da situação, poderão também requerer que o Executivo Federal, que o Presidente da República realize a intervenção federal naquela unidade da federação. Só para lembrar, STF é o Supremo Tribunal Federal, STJ é o Superior Tribunal de Justiça, TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Ou ainda, nós falamos sobre isso, né, nas aulas passadas, a representação interventiva, né, que é na hipótese do artigo 34, inciso 7, hipótese do artigo 34, inciso 7, que é o cumprimento de princípios constitucionais. Né? Então, para que o chefe da União Federal, né, para que o presidente da República realize uma intervenção nos termos do artigo 34, inciso 7, é necessária a representação interventiva. Né? No caso da intervenção federal, a representação interventiva, ou o pedido de intervenção, é feito pelo PGR, né, pelo Procurador-Geral
da República, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, chefe do Ministério Público Federal. Atualmente, Augusto Aras, né? Antes dele, Raquel Dodge, antes dele, Rodrigo Janot, antes dele, eu não sei, não me lembro. Tá? Bom, é isso. Para quê? Né? Na situação de prover o cumprimento de lei federal. Isso é importante. Tá? Cumprimento de lei federal. Então, o PGR, o Procurador-Geral da República, solicita, né, ele apresenta no Supremo Tribunal Federal uma representação interventiva, né, uma RI, tá? Uma representação interventiva para que seja determinada, né, para que o Supremo Tribunal Federal determine a intervenção naquele ente da federação que se recusa a cumprir lei federal. Tudo bem? Vamos lá. Gente, a intervenção federal é declarada, né? A competência para declarar uma intervenção federal é do presidente da República. Somente o presidente da República tem poderes para declarar a intervenção federal. Ele faz isso mediante decreto. Tá? É um decreto interventivo. Né? Decreto interventivo ou decreto presidencial de intervenção. Esse decreto sempre vai conter amplitude, ou seja, intervenção no quê? Vejam o caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro foi apenas no setor de segurança pública. No setor de segurança pública. Tá? Então, a amplitude da intervenção, tá? Ou seja, quais atividades, quais competências do Estado serão agora, né, serão acumuladas pela União, serão realizadas pela União. Tá? No caso do Rio de Janeiro, foi só o setor de segurança pública. O prazo, lembrem-se que a intervenção nunca será, né, por prazo indeterminado, ela sempre terá um prazo certo, sempre terá um prazo certo. Tá? É claro que, se não for suficiente, o presidente da República pode, mediante um novo decreto, prorrogar a intervenção, é perfeitamente possível. Tá? Perfeitamente possível. Se eu não me engano, o próprio Temer chegou a fazer isso. Tá? Venceria a intervenção, ele foi lá, deu um outro decreto, porque o problema não estava resolvido ainda, aliás, continua não resolvido até hoje. Né? Bom, e nomeará, se necessário, nomeará um interventor, um ou mais interventores. Né? Quem que é o interventor? O interventor é aquela pessoa que, em nome da União, vai administrar as competências do Estado sobre as quais a União exercerá a intervenção. Né? E é mais, né? E mais. Nomeando o interventor, isso é importante dizer, nomeando o interventor, as pessoas nomeadas pelo Estado para aquela função são afastadas, tá? São afastadas. O que significa? Olha só, vamos pensar aqui no exemplo do Rio de Janeiro. Quando o Temer, quando o Vampirão determinou a intervenção lá no Rio de Janeiro, ele nomeou um interventor, que era um general, eu não me lembro agora o nome dele, não me lembro, tá? Mas nomeou um general que seria o interventor e assumiria, né, a segurança pública no Rio de Janeiro. O que aconteceu com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro? Foi afastado do cargo. Né? Ele foi afastado. Quando assume o interventor, as autoridades do Estado nomeadas para aquelas funções são afastadas. Então, afastou-se, né? Afastou-se o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Professor, ele é penalizado? Não, ele só é afastado. Tá? Ele só é afastado. Não significa que ele vai responder, não significa que ele será punido, não significa isso. Tá? Ele simplesmente é afastado para que o interventor possa trabalhar. Tá? Quando acaba a intervenção, acabando a intervenção, ele é automaticamente reconduzido ao cargo. Né? Ele é automaticamente reconduzido ao cargo. Então acabou a intervenção no Rio de Janeiro, né? volta aquele secretário de Segurança Pública que estava afastado. Entenderam? Basicamente é isso. Tá? Isso é importante mencionar. Tá? Ele é afastado para justamente não interferir nos trabalhos do interventor. Né? Gente,
No caso, né, de controle do... No caso de intervenção federal, tá? No caso de intervenção federal, o presidente dá o presidente dá o decreto, e o decreto tem que passar pelo Congresso Nacional, tá? Então o Congresso Nacional vai aprovar ou não, a intervenção federal, tá? Então o presidente decreta a intervenção, ele diz que haverá intervenção, ele estabelece a amplitude, o prazo, nomeia o interventor. Esse decreto presidencial é levado para votação no Congresso Nacional. O Congresso Nacional poderá aprovar ou aprovar ou rejeitar o decreto do presidente. Se for aprovado, então o Congresso Nacional emite um decreto legislativo autorizando a intervenção, né? Então, se o Congresso Nacional autorizar, é emitido um decreto legislativo autorizando a intervenção. Se for negado, o decreto presidencial é devolvido ao presidente, não segue adiante, né? Não segue adiante. Tudo bem? Então, para que a intervenção federal se realize, após o presidente estabelecer o decreto interventivo, é preciso que o Congresso Nacional aprove a realização da intervenção. Eles têm 24 horas para isso. Então, o presidente da República deu o decreto, imediatamente esse decreto é levado ao Congresso Nacional, onde, né, deputados e senadores terão 24 horas para votar se será ou não aprovada a intervenção. Gente, tudo terá controle pelo Congresso Nacional? Não, tá? Não. Então, nos termos do artigo 34, inciso 6, execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, não é necessário controle legislativo ou ainda afronta aos princípios constitucionais, também não é necessária controle do poder legislativo. Por quê? Porque o judiciário estará envolvido, né? Então não é necessário controle legislativo, porque de outro lado você vai ter o STF, via de regra, né? Nessas situações, você vai ter o STF, via de regra, né, que vai tá secundando, né, os atos do Poder Executivo Federal. Tá? Você vai ter a representação interventiva, você vai ter a intervenção do Poder Judiciário na realização ou não da intervenção. Tá? Aliás, nessas situações, a intervenção é realizada pelo presidente a mando do Supremo Tribunal Federal, via de regra. Né? Então, desnecessário o controle legislativo. Né? Desnecessário. Tá? Temos ainda a intervenção estadual, cujas hipóteses estão lá no artigo 35 da Constituição. Tá? Ainda é possível a intervenção da União em municípios e territórios federais. Tá? Permitida, então, vamos lá ver o artigo 35? Olha lá. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, né, exceto para então, as hipóteses de intervenção nos municípios, da União em municípios em território federal, peço desculpa a vocês, tá? A União intervém em municípios de territórios federais, né, localizados em territórios federais, tá? Nas hipóteses que estão aí no artigo 35. Tá? Então, são menos hipóteses do que está lá no artigo 34. O artigo 34 é bem maior. Tá? O artigo 35, então, ele estabelece o quê? Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos dívida fundada, muito parecido com o que está lá no 35. Né? Então, o município que deixa de pagar sem motivo de força maior por 2 anos seguidos, uma dívida que ele já tenha, né? Não prestar contas devidas na forma da lei, não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, né? Não tiver sido aplicado o mínimo exigido pela Receita Municipal na manutenção de desenvolvimento do ensino e ações de serviço público de saúde. Então, o município,
assim como a União, assim como o Estado, ele também deve destinar uma parte do seu orçamento para educação e saúde. Se ele não fizer isso, se o município não fizer isso, você terá hipótese de intervenção do Estado dentro daquele município, ou então, se for um município localizado em território federal, hipótese de intervenção pela União. Tá? Ou ainda, inciso 4, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei ou ordem ou decisão estadual. Mesma coisa que estava lá em cima, né? O município se recusar a cumprir lei, princípios da Constituição Estadual, lei estadual ou federal, né, inclusive, ou ordem e decisão judicial. Então, se o município se recusar, o Tribunal de Justiça vai dar um provimento autorizando, então, a intervenção do Estado no município que se recusar a cumprir princípios da Constituição Estadual para prover a execução de lei, inclusive leis federais, ou ordem ou decisão judicial. Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, já está aqui, né? Botei aqui simplificado, né? Claro, simplificadamente. Tá? O decreto de intervenção estadual, né? O decreto de intervenção estadual é prerrogativa do chefe do executivo do estado, que é o governador, né? De novo, né? O governador estabelecendo o decreto interventivo. De novo, fixando amplitude, prazo, nomeando interventor. Esse decreto é levado à Assembleia Legislativa do Estado para ser aprovado, né, ou rejeitado dentro de 24 horas. Né? Salvo se o TJ der o provimento, né, no caso do município se recusar a execução de lei, princípio da Constituição Estadual ou ordem ou decisão judicial. Nesse caso, é desnecessário o controle do Legislativo, né, porque você já tem o Tribunal de Justiça, né, já tem o Poder Judiciário secundando também, de novo, né, os atos do governador. Então, como você já tem o Judiciário envolvido, é desnecessário controle legislativo. Gente, uma aula bem light, eu acho que é bem mais light do que a anterior, tá? Eu acho que é bem mais tranquila. Espero que vocês tenham gostado, vamos começar a trabalhar agora, né? Além de a gente continuar o nosso conteúdo, vamos começar a trabalhar na fixação daquilo que nós tivemos ao longo do semestre. Eu não me preocupo com prova, por mim, nem teria prova, né? Eu acho que isso é uma besteira. Eu quero saber se vocês aprenderam realmente ou não. É isso que eu me preocupo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, tá bom? E eu vou montar uns exercicinhos para a gente passar aqui na tela, né? A gente resolver junto para ver se vocês conseguem, para gente verificar, né, se vocês realmente aprenderam ou não, tá bom? Grande abraço para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Desejo revê-los o quanto antes e é isso, tá bom? Estaremos online lá no horário de aula para a gente tirar dúvidas, tá ok? Grande abraço.